Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Marcelo Dubé, diretor financeiro e de relações com investidores da Moura do B. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Moura do B é a maior incorporadora do Nordeste e a primeira em market share no Recife, Fortaleza e Natal. A empresa construiu mais de 20 mil unidades e 285 torres desde que foi fundada há mais de 30 anos. Na época, 3 irmãos, jovens engenheiros, se lançaram no projeto para construir um edifício de alto luxo, onde eles iriam morar com um grupo de amigos. E deu certo. O primeiro empreendimento da Moura do B foi entregue em Recife, na década de 1990. Anos depois, a companhia começou a atuar no segmento de segunda residência, com o lançamento de hotéis e flats com serviços voltados para consumidores de médio e alto padrão e estrangeiros. A companhia foi a primeira empresa de Pernambuco a conseguir o certificado ISO 9001 em construção e desenvolvimento imobiliário. Em 2007, começou um processo de expansão no Nordeste através de novas oportunidades e em 2009 fechou uma parceria com a MRV. A Moura do B participa diariamente de todas as fases da incorporação imobiliária e constrói todos os empreendimentos que incorpora. A comercialização é feita com equipes próprias e plataformas digitais. O conhecimento das preferências e da cultura do público do Nordeste que a empresa acumulou ao longo dos anos coloca a empresa em posição de vantagem para desenvolver produtos que atendem à necessidade do seu público. A Moura do B captou mais de R$1 bilhão no IPO em 2020. E você quer saber mais sobre a Moura do B? Então participe, mande a sua pergunta agora lá no nosso chat, porque é hora de conversar com ele, Marcelo Dubé, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, que já está conectado para bater um papo aqui com a gente. Olá, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao BMC Business. Oi, Hanna, tudo bem? Obrigado. É um prazer falar com vocês da BMC News. Bom, vamos começar então a nossa conversa, né? Falta mais de um mês para vocês divulgarem os resultados do quarto trimestre, mas só a divulgação das prévias fizeram as ações da Moura do B dispararem. Foi um respiro depois, né, de uma fase difícil, né, para os papéis aí desde o IPO. Na sua visão, o que as prévias trouxeram que animou tanto os investidores? Olha, Hanna, eu acho que é uma confirmação do que os investidores e os acionistas que acompanham a Moura do B já esperavam, né? A companhia vem demonstrando uma capacidade muito grande de lançamentos e de vendas desde o segundo semestre de 2020, né? A gente vem num ritmo muito forte de velocidade de vendas, os números também mostraram isso, acho que até mais do que o número absoluto em si, né? As métricas que se usa para acompanhar a performance de vendas dão um sinal muito importante, né, e foram muito saudáveis. Então, é uma confirmação de que nosso case, nosso plano de negócios nós estamos sendo capazes de implementar e implementar com sucesso e rapidez, né? Foram muitos empreendimentos lançados em 2021, 17 empreendimentos, 10 em 2020, só no segundo semestre, praticamente. Então, acho que isso, a gente pode falar um pouco depois do mercado acionário em si, mas operacionalmente comprova a nossa capacidade e assertividade no operacional. E falando ainda das prévias, vocês reportaram um crescimento de 17,6% em vendas e adesões líquidas, e as vendas líquidas aumentaram em quase 85% e atingiram o maior volume da história. Tudo isso ainda durante a pandemia, num cenário econômico bem desafiador, né, como a gente acompanhou e segue ainda acompanhando. Como é que você analisa esses números e o que ajuda também a explicar essa performance? Perfeito. Eu acho que a gente tem
uma escolha de projetos foi feita muito boa ao longo desse ano de pandemia, né, o segundo ano de pandemia. A gente soube explorar muito bem, além das 3 grandes capitais que a gente atua na sua maior parte, né, que é Recife, Salvador, Fortaleza. A gente está também em Maceió e Natal. Vamos entrar em Aracaju e João Pessoa a partir deste ano. Mas as 3 grandes capitais foram os mercados que são os mercados maiores da região, mais demandantes, e onde a gente explorou mais, né? Então, o nosso carro-chefe de médio e alto padrão foi muito bem aceito. E, além disso, a gente soube explorar a segunda residência, principalmente no estado de Pernambuco, ali próximo da praia de Porto de Galinhas, recentemente Praia dos Carneiros, né, que são praias famosas do litoral do Nordeste, onde a gente lançou produtos que venderam praticamente 100%, todos eles na sua pegada, né? Foram produtos de muito sucesso. Então, acho que a escolha de projetos, a assertividade nas grandes cidades, né, a ocupação do market share que a gente tem e a segunda residência explicam, né, o sucesso de vendas, de lançamentos, esse crescimento expressivo que a gente teve, que realmente foi o recorde da história da companhia, né? Foi o maior número desde seus quase 40 anos de existência. Uhum. No ano passado, os lançamentos totalizaram aí VGV líquido de 1 bilhão e 100 milhões. Realmente, ela vai continuar acirrada, ele é um mercado gigantesco, mas se você olhar, a gente fez uma análise histórica dos nossos mercados, né, excluindo os anos de crise, que afeta em todos os mercados, as cidades que a gente atua, que eu mencionei, e sustentado principalmente pelas 3 grandes, né, Recife, Salvador, Fortaleza, ela é um VGV, ela tem um potencial de lançamento de VGV de metade da capital de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Então, tendo isso em vista, né, e olhando para a competição, a gente hoje está nessas cidades sem competidores estruturados, que estão da mesma forma que nós em todas as capitais. A gente tem competidores muito bons, locais, mas que não têm interesse de fazer um grande volume de lançamentos anualmente como a gente está buscando, né? Então, acaba sendo muito produtivo para nós, porque a gente consegue também, acaba tendo naturalmente acesso a bons terrenos, que é a matéria-prima principal, né? Comprar bem os terrenos para ter um bom custo e uma boa margem lá na frente. E consegue, então, estar muito bem posicionado na competição para continuar ocupando esse market share que foi deixado pelos players que saíram, os players que eram de São Paulo, que eram nacionais, que saíram, e os próprios players locais que existiam antigamente, né, há 5 anos atrás, pouco mais, e que acabaram parando de operar no segmento de incorporação por problemas que tiveram dentro das suas empresas. Uhum, maravilha. E com a alta dos juros, os investidores acabam evitando, né, as construtoras na bolsa. E esse deve ser um cenário que não deve perdurar, que deve se perdurar, na verdade, durante todo esse ano também. Como driblar, na sua opinião, essa situação e atrair investimentos, né, mesmo diante desse cenário? Perfeito. Eu acho que, assim, minha opinião é que houve um pouco de excesso de reação do mercado financeiro com relação às incorporadoras em geral, por conta da alta de juros. Entendo que houve uma venda, né, um sell-off generalizado aí em cima das ações de incorporação, sem levar em consideração a capacidade implícita operacional dessas empresas, né, ao mundo real, como elas estão reagindo, a própria velocidade de vendas, as suas margens. Eu acho que a gente pode sim enfrentar eventualmente uma crise no ano de 2022, né, um ano pré-eleição complicado, mas é uma crise muito diferente do que as incorporadoras enfrentaram na última crise que a gente teve, né, em 2016, principalmente 15, 16, 17, onde não havia lei do distrato, que hoje protege o incorporador, né, que deixa com que a gente recupere pelo menos 50% do que foi pago. Então, eu entendo que... E outra, a taxa de juros que você perguntou, a gente está num ciclo expansivo agora de lançamentos, não num ciclo de entregas. Principalmente nós, a Moura do B, a gente não está no ciclo de entregas, né? A gente está lançando. No momento do lançamento, a taxa de juros é muito menos importante do que no momento da entrega, que é quando você vai receber as chaves do seu apartamento e vai ter que financiar. Então, até lá, eventualmente, a gente já vai ter passado eleições, vai ter voltado a um ciclo de baixa de juros, que você pode já não ter tanto impacto como está se prevendo. Então, eu acho que foi uma reação
acima do necessário para as ações das incorporadoras por conta da taxa de juros. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho do modelo da Amor específico, a gente é menos impactado ainda pela taxa de juros por ter um segundo modelo de negócios, que é o condomínio, né, a obra por administração, que a gente pode falar, explorar disso um pouquinho. Uhum. Né? E ainda puxando o gancho, né, do que você estava falando agora há pouco, né, a gente sabe que juros em alta afetam aí em cheio os financiamentos imobiliários. Você acredita então que esse cenário, né, se mantendo, as vendas da companhia devem diminuir? E como, caso elas diminuam, como amenizar os impactos? Não, né, de novo, eu acho que a gente vai ter um ano um pouquinho mais desafiador, né, para acompanhar. A gente tem que acompanhar de perto, principalmente o segundo semestre, né, que se aproxima mais das eleições. Eu acho que o fato da taxa de juros ter subido um pouco nos bancos, né, crédito imobiliário, e deve subir mais um pouco ainda. Ela ainda não é a maior taxa de juros que já houve no mercado, tá? O mercado sempre rodou, mesmo com taxas acima de 12% para crédito imobiliário, o mercado imobiliário sempre rodou. E, por outro lado, no caso específico nosso, da Amor do B, a gente tem duas situações. Uma que a gente está em fase de lançamento dos empreendimentos, né, a grande maioria deles, não são poucos que vão ter entrega esse ano, muito pouco. E dois, a gente tem um modelo de negócios segregado entre a incorporação tradicional e a obra por administração, onde o cliente paga ao longo da obra, né, não toma financiamento e assim os juros não afeta tanto. O que pode afetar aí sim, não as vendas em si, mas se eu vou ter mais recebimento à vista ou não, né, mais antecipação ou não ao longo da obra. Né. Eu acho que houve um fenômeno interessante que, com juros muito baixos, né, e o INCC alto, clientes começaram a procurar adiantar um pouco o pagamento, para não ficar exposto ao INCC. Isso se inverte à medida que você tem uma alta de juros, mas eu não acho que tem um impacto necessário na capacidade de venda da companhia pela estruturação que a gente tem hoje. Uhum. E um outro desafio, né, para o setor está no preço e até na escassez também de alguns materiais de construção. Vocês já repassaram esses custos, né? Ou a estratégia tem sido absorver os gastos extras e também para diminuir as margens? Perfeito, olha, também é uma pergunta, né, muito importante, Ana, e que a gente conversa bastante com o investidor, né, com os acionistas, com a base. Sim, os custos, obviamente, de materiais, todos sabem que sofreram impacto da inflação ao longo do ano. A gente reajustou nossos orçamentos todos os trimestres, tá? A partir do segundo trimestre desse ano. Está fazendo de novo reajuste agora. O fato de ter um VSO forte, né, uma velocidade de vendas alta, nos ajuda porque muito grande parte do que foi lançado já foi vendido, já está na carteira, então já está sendo corrigido pelo INCC nacional, né, que é o contrato que quando você compra um imóvel, você está corrigindo sua parcela ao INCC até a entrega. Então, isso mitiga bastante, né, a questão do aumento de materiais. Por outro lado, dentro do custo, nosso custo de trabalho, né, do trabalhador, nas regiões que a gente atua, foi menor. Em geral, a inflação dos salários foi menor do que em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tende a ter um pouquinho menos de impacto nos custos nesse sentido. De toda forma, há também uma preocupação para aumento do que ficou no estoque, né, de procurar os projetos que têm espaço para algum aumento de preço, e a gente fez isso agora pontualmente, para procurar também não ter perda de margem. De maneira geral, a gente não vai ter perda de margem. A gente tem o business de condomínio, de novo, que eu venho insistindo nele, que ele não é impactado por isso, porque o condomínio, eu sou um prestador de serviço, então a obra, então hoje, das obras que eu tenho em andamento, mais da metade são em condomínio, né? Então, como prestador de serviço, eu repasso os custos e recebo uma taxa de administração do cliente. Então, isso acaba que é um business contracíclico para mim, né? Eu sempre falo isso. Então, a gente acaba passando meio que ileso na situação do aumento de custos. Uhum. Perfeito. Queria que você explicasse agora qual é o modelo de negócios da companhia. A gente sabe que esse é sempre um assunto que os
né? Os investidores gostam de conhecer bastante sobre cada empresa, então o espaço está aberto para você falar um pouquinho mais sobre o modelo de negócios da companhia. E vocês trabalham, né, em 2 segmentos. Você acredita que isso ajuda a companhia a estar menos exposta em momentos mais críticos? Perfeito, Renan. Ótima pergunta e realmente você vê que é importante explicar, porque você vê cada resposta que eu dou, eu menciono aqui o business de condomínio, que você falou, 2 segmentos, né? Então, não tem como falar da Amor do B, explicar o modelo de negócio sem explicar o business de condomínio, né? Que não é condomínio como a gente está acostumado, né, em casas no interior ou casas fora de São Paulo, não é nada a ver com isso, não é loteamento. É um prédio residencial vertical, como outro qualquer, mas que ele, em vez de ser construído com financiamento bancário, nós criamos o que a gente chama de condomínio-obra, em que o condômino é o comprador, é o cliente. Você comprou um apartamento lá, você vai aderir ao condomínio obra e, como condômino, você vai pagar uma mensalidade até o final daquela obra. Quando termina a obra, você passa a ser condômino do prédio, né, como um condomínio normal. E por isso, né, ao fazer dessa forma, então a gente acaba procurando vender, né, um percentual alto na largada desses empreendimentos e nós não tomamos financiamento, de novo, né, não tomamos financiamento bancário, não temos exposição de caixa da companhia para construção. Todo o recurso vem da venda, né? Vem dos pagamentos mensais que são estipulados no início da clientela, né? Dos clientes que aderiram àquele condomínio. E aí, todos os meses, a Amor do B faz a prestação de contas, né? Para cada assembleia de cada empreendimento que está sendo feita. Existe uma assembleia mensal, onde é destacado todo o custo de materiais, custo do trabalho, nossos FIIs, né? E aí nossa receita vem de FIIs, né? Existe uma taxa de adesão quando você compra o apartamento, uma taxa de gestão da obra ao longo de toda a obra, que normalmente dura até 48 meses, e uma taxa que é o ganho do terreno que a gente comprou para fazer aquele produto em cima. Tá? Então, esse é o business de condomínio, é o que é diferente da Moura, né? O nosso diferencial. A outra parte, que é muito relevante também, que é o business de incorporação, é igual a todas as incorporadoras, né, de São Paulo e do Brasil afora, né? Toma-se financiamento, compra-se o terreno, né, tira o registro de incorporação, lança, o cliente paga um percentual menor ao longo da obra e financia no final, né, com o banco e recebe as chaves, tá? Então, um pouco isso. Eu acho que com relação a modelo de negócio, a gente é uma construtora e incorporadora, né? A gente constrói, né, não terceiriza, todas as nossas obras são feitas pela nossa equipe de engenharia, a gente tem escritórios em todas as capitais que a gente está, tem uma equipe de vendas. Hoje a Amor do B é a maior imobiliária do Nordeste, né? Assim, além de ser a maior incorporadora e construtora, é a maior vendedora também, né? Por ter a imobiliária própria. Trabalhamos também com imobiliários parceiros nas capitais, mas é uma imobiliária própria muito grande. E tem esse modelo de negócios que é muito diversificado, né? A gente consegue atingir desde o público média renda de entrada, né, nas capitais, até o alto luxo, né, beira-mar nas capitais, até o investidor de segunda residência nas praias. Então, acho que também tem essa diferencial de ter um modelo de negócio muito diversificado, com produtos muito bem aceitos, um recall de marca muito forte nas praças que a gente atua. De maneira muito rápida, né? Esse é um pouco do modelo de negócios nosso. Não, com certeza, muito boa explicação. E, Marcelo, no terceiro trimestre, vocês foram a segunda companhia de média a alta renda em volume de vendas entre as empresas listadas, né? Mas estão entre as de menor valor de mercado. O que explica essa situação? Bem, valor de mercado, a gente realmente, desde o início, né, o nosso valor de mercado já, assim, o tamanho da Amor do B ele é menor realmente do que as outras empresas de São Paulo, a maioria delas listada. A gente tinha um volume de lançamentos previstos menor que, por exemplo, Cirela, Iven, Exetec, né, que são as com maior valor de mercado da capital. A ideia é que você seja analisado por um múltiplo, né? Os múltiplos normalmente são utilizados para esse setor, é o múltiplo de patrimônio líquido. E aí sim, né, o valor de mercado nosso dividido pelo patrimônio líquido, realmente a gente tem um desconto de múltiplo para elas, né? E isso nós, né, da companhia de administração, entende que não deveria ser, né, um desconto tão acentuado. Eu acho que explica isso boa parte, né, pela
situação geográfica, né? Acho que o mercado dá um pouco de desconto automático, assim, por ter um pouco de receio dos mercados onde a gente atua sofrerem um pouco mais com crises, né, eventual do que São Paulo, né? Existiu também, ao longo do tempo, a gente fez o IPO logo antes do estouro da crise, lá em fevereiro do ano retrasado agora, né, de 2020, e todas as ações caíram muito forte e nós fomos junto, e a recuperação andou mais ou menos junto com o setor. Então a gente sofreu muito com o Covid ali, né, logo após o IPO, e o preço da companhia sofreu muito, e a recuperação não conseguiu se completar, porque o setor, depois, quando a gente subiu, a gente praticamente já atingiu mais ou menos R$ 5, 4 e pouco no pós-Covid, e chegou a 12 no final de 2020. E a recuperação não conseguiu se completar porque todo o setor começou a sofrer de novo, né? E aí a gente acompanhou dentro dessa ótica. Mas a gente entende que o desconto que existe deveria, ao longo do tempo, ser esse gap ser fechado, porque com o tempo as pessoas têm que conhecer mais a companhia, têm que ver que os mercados que a gente atua, a gente tem vantagem competitiva, né? E que essa capacidade de venda que a gente vem demonstrando é muito forte, né? E vai se comprovar com os resultados que vão chegar. Uhum, perfeito. E como é que está hoje o estoque de imóveis da companhia, da Moura do B? Esse estoque segue um pouco a tendência das outras construtoras, né, do mesmo porte? E como é que vocês também enxergam o risco de entrada de outros players na região? Perfeito. Com relação ao estoque, acho que ele é decorrente do nosso sucesso de vendas, né? Ele reduziu bastante, né? Hoje a gente tem provavelmente aí cerca de 900 milhões em estoque, né, para um lançamento anual que foi de 1,1 bi e uma venda anual que foi de 1,3 bi, né? Então a gente tem bem menos do que um ano de venda no estoque, né? O que é saudável, né? Bem saudável para a incorporadora. Muito provavelmente está abaixo do nível de outras incorporadoras de mesmo porte, né? Comparáveis. E a gente, então, assim, entende que o que isso demonstra, né? Demonstra que a gente tem que lançar mais, tem que continuar lançando. Se a gente tivesse lançado mais, muito provavelmente teria vendido mais ao longo desse último ano. Tá? Então, acho que a gente está satisfeito com o nosso estoque. E mais um dado, né? Do estoque, desse valor que eu falei, provavelmente 90% é estoque recente, né? Ou lançamento ou em andamento, obra recente, né? O estoque pronto está ali menos de 10% ou 10% do total, tá? Que é outro sinal de ter um estoque saudável, né, no nosso balanço. Uhum. Aí a outra parte da pergunta, sim, a entrada de outros players na região, né? Obviamente que a gente fica atento, né? Eu acho que existiu no passado, né, muito acesso aos players nacionais e de São Paulo, nossa região. Eles resolveram sair, né, dessas praças. Eu, né, por ter participado, por ter sido poucos anos atrás, né, do mercado financeiro, né, ter participado deles de algumas transações, né, tendo trabalhado em banco de investimento, entendo que eles não tinham vontade de voltar para a região Nordeste, né? Porém, ficamos atentos. Eu acho que, por hora, nossa entendimento é que não há essa visibilidade, né? Não há expectativa de que entrem players nacionais ou de São Paulo lá para ocupar grandes fatias de mercado, e que essa fatia de mercado que foi deixada ao longo dos últimos anos é bem possível de ser ocupada pela gente. Uhum. E os próximos lançamentos de vocês devem se concentrar em quais cidades ou regiões? Como é que está o plano de vocês, tanto para esse ano quanto para o ano que vem? Perfeito. Assim, a gente continua olhando para o plano de negócios, né, com muita vontade de continuar lançando. A gente tem já alinhado aqui para o ano mais lançamento do que foi 2021, né? Ou seja, um crescimento com relação a 2021, um crescimento até significativo, a depender do que o mercado vai responder, do que for a situação, né, política e econômica do Brasil, principalmente no segundo semestre. O primeiro semestre deve ser muito forte. No primeiro semestre a gente já está aqui com lançamentos para acontecer em muito breve, e vai continuar um ritmo forte de lançamentos, até superior ao primeiro semestre do ano passado, muito provavelmente, tá? A expectativa, então, é essa. Acho que eu não respondi uma parte da pergunta. Se puder repetir. Em relação aos... Só repetir aqui só o finalzinho para você.
que eu perguntei em relação aos lançamentos, quais são as regiões, né, que vocês pretendem atuar, tanto sim, nesse regiões. ano quanto para o ano que vem, né, os planos de vocês para esses 2 anos. Perfeito. Então, e as regiões, a gente então vai entrar em 2 capitais a mais, né? João Pessoa e Aracaju. Porém, o core nosso sempre vai ser Recife, Fortaleza e Salvador, tá? E o que for ao redor dessas cidades em segunda residência, que seria, no caso, em praias, né? Ali também vão completar bem o nosso plano de negócio. Então, cidades próximas, né, litorâneas, turísticas, que possam comportar a segunda residência também estarão no plano de negócio, tá? Além dessas capitais todas que eu mencionei. Perfeito. E a gente lá no início da nossa conversa falou sobre o impacto da divulgação das prévias na ação da Mora do B, mas se a gente analisar os papéis desde o IPO, a gente vê uma queda de quase 70%. O que você acredita que pesou para chegar nesse resultado e o que você diria também para os acionistas que ainda se preocupam com essa queda? Perfeito. É um pouco do racional do que eu estava explicando em, acho que algumas perguntas atrás, né? Nós fizemos o IPO num timing muito bom, né, para a companhia operacionalmente, mas num timing muito ruim em termos de mercado financeiro internacional, né? Poucos dias depois, né, a crise do Covid, né, a primeira delas chegou via o mercado internacional e a gente viu várias empresas, né, valerem muito menos que seu valor de patrimônio líquido. Próprias empresas como Petrobras, Vale, né, abriu-se um gap enorme de valor, de assimetria de valor, né, entre o potencial valor de cada companhia e o seu valor de mercado. Então isso aconteceu com a gente, né, toda a alocação que foi feita no IPO, né, vários dos investidores, principalmente os internacionais, saíram rapidamente, né, principalmente por busca de liquidez. Foi um momento de pânico no mercado financeiro. E aí a companhia teve que ter a paciência, né, o nosso base acionária tem que ter a paciência de esperar os resultados aparecerem, né? Nada mudou com relação ao nosso plano de negócio, tudo que foi falado está sendo entregue, né, até acima do que foi falado. Eu acho que a gente conseguiu se recuperar bem ao longo do ano de 2020. Infelizmente, com a questão dos juros de longo prazo, né, o mercado optou por decretar que as incorporadoras iam entrar em crise e vender, né, as incorporadoras ao longo de 2021. Eu entendo, tenho sentido que o investidor hoje está já começando a perceber que isso foi um pouco exagerado e vejo gente se interessando cada vez mais pelo setor, achando que está realmente demasiadamente barato. Eu acho que existe continua essa simetria de entendimento, né, de valor entre o que as empresas valem e o que elas estão na bolsa, né? Então, eu diria para o investidor que há, né, dentro da minha visão, que há uma oportunidade de negócios com as incorporadoras. Acho que essa crise, de novo, não vai ser da forma que foi da última vez. Se é que ela vai existir. Marcelo? Com certeza. Bom, hoje a companhia, né, ainda tem um prejuízo acumulado, o que acaba impedindo, né, a distribuição de dividendos. Vocês têm uma projeção de quando isso deve começar a acontecer? Sim, nas nossas projeções, provavelmente em 2, 3 anos a gente vai virar, né, o que a gente tem de prejuízo acumulado contabilmente do nosso patrimônio líquido. O patrimônio líquido é positivo, mas tem lá uma conta de prejuízo acumulado e quando isso existe, né, pela regra contábil, você não pode distribuir. Então, muito provavelmente, pela expectativa de lucros que a gente tem, nós devemos, em 2, 3 anos, conseguir distribuir dividendos. Perfeito, respondido então a dúvida que com certeza deve ser de muitos telespectadores, investidores. Bom, e para a gente já ir encaminhando, Marcelo, para o finalzinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, né, para a gente encerrar, queria te perguntar quais têm sido as práticas sustentáveis da Mora do B e quais são as ações também ESG da companhia que você gostaria de destacar? Então, perfeito. Eu acho que a gente tem investido bastante nisso. Acho que a incorporação, a construção em si é uma atividade que gera realmente muito resíduo e importante ter a preocupação com isso, né, com o entorno das suas obras. Então, houve na Mora do B um investimento muito grande em treinamento de pessoas, né, um treinamento relacionado ao tema ESG interno
desde a diretoria até as equipes de corpo gerencial e abaixo. Há também uma preocupação em ter no nosso plano de negócio lançamentos que envolvam retrofit. Acho que fazer retrofit é um fato muito importante para o ambiente das cidades que envolve, porque, há uma recuperação do entorno, né, áreas abandonadas, né, onde você vai ter geração de emprego, geração de movimentação e capacidade de moradia de pessoas ali. Então, a gente tem 2 lançamentos importantes de retrofit em Recife esse ano. Provavelmente vamos ter esse ano que vem de novo em outra capital. Temos no centro antigo, né, e temos na Avenida Boa Viagem. E isso também, além de ser benéfico para a sociedade, ele também utiliza muito menos material, né? Como eu disse, a construção ela é muito tem um uso muito grande de materiais. Você com retrofit você não demole, né, o empreendimento, não gera resíduo e usa menos material original, né? Além disso, existem várias iniciativas na companhia, como mudança da matriz energética da sede, investimento para um instituto próprio. Temos várias iniciativas ainda que são internas, então, em estudo, mas terão visibilidade em breve no nosso relatório de sustentabilidade que a gente vai soltar ainda nesse primeiro trimestre, que acho que é uma novidade legal, a empresa vai ter e deve estar público com todas essas iniciativas aí listadas em muito breve no nosso relatório. Perfeito. Então, esse foi o Marcelo do B, diretor financeiro e de relações com investidores da Moura do B. Marcelo, eu queria agradecer muito sua participação aqui no BMC Business. Espero que você volte mais vezes para a gente bater esse papo mais uma vez, tá bom? Claro, Hanna, sempre que convidarem, é um prazer participar com vocês. Eu agradeço a BMC Business pelo convite. Um grande abraço. Obrigado. Certo, então. Combinado. Tchau, tchau. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.